Boa tarde, irmã e irmão, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. Comentário de sábado, o objetivo dele é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações positivas para os sofredores, né, necessitados, inadimplentes. Eu envio vibrações positivas para os idosos, né, peço a cura dos enfermos. Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço para todos os países que estão sofrendo, né, com os flagelos destruidores de Deus, e eu faço aqui uma prece, né, pedindo para o Rio de Janeiro, que sofreu, né, com o flagelo destruidor de Deus nessa quarta-feira, com a forte ventania, né, aqueles que tiveram problemas, né, eu envio vibrações positivas de consolo para eles, né, aqueles que perderam as suas próprias vidas, eu peço paz, luz, consciência, perdão. Peço para todos aqui do Rio de Janeiro, né, para todos que estão sofrendo com os flagelos destruidores de Deus. Peço paz, né, para todos os países do planeta Terra, né? Peço paz para todos os planetas, paz para o universo, peço paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, peço paz para o presidente Trump, que ele consiga amolecer seu coração no discernimento entre ter e ser. Todas as vezes que ele opta por ter, ele traz desarmonia no planeta. Então, pedimos, Deus, amoleça o coração desse irmão, né? Que ele entenda e faça sempre uma opção para ser. Peço também paz para os Estados Unidos e Irã, paz ali para Israel e Irã, Israel e Líbano, né? Paz ali dentro do Oriente Médio, paz entre Rússia e Ucrânia, paz para todos, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra lá na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O comentário de sábado é o humano é árbitro da sua própria lei. Então vamos entender, né? Vamos entender isso. O humano, ele é árbitro da sua própria lei. O que acontece? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Só que a maioria da humanidade não entende isso. Usa o livre-arbítrio, né, nos pecados, né, na porta larga, né, abraça os desejos mundanos do materialismo. Então aí vai ter problema. A gente pega também alguns médiuns também que faz cobrança por dinheiro, né? Todo o seu trabalho que ele faz tem que ter cobrança, né? Então esse grupo também é um problema para eles, né? No livro, né, Os Mensageiros, André Luiz mostra lá, tá nesse livro aqui, Os Mensageiros, né? Os Mensageiros, André Luiz mostra, né,
decadência e a falência de médios, né? Então a gente tem o Otávio, né, que teve seu anjo guardião, Aniceto, né, que fez tudo para ele melhorar. No final ele conseguiu, que no final todo mundo sai da lama, né? Então ele fez muita coisa errada, fazia cobrança, misturava a mediunidade com religião. Então ele fez tanta coisa, praticava adultério, né? Então ele fez tanta coisa que não deveria fazer, né? Então Deus nos dá tudo isso, né? Mas quem vai ser o arbítrio, né, da nossa lei, da lei, é a gente, né? Deus tem lá as leis, suas leis, e a gente tem que cumpri-la, né? Tem que procurarmos a obediência, né? Para que possamos evoluir, porque nós estamos aqui para evoluir. O livre-arbítrio favorece a gente no processo evolutivo. Mas quem utiliza só no mal vai ter problema, vai ficar toda hora tendo efeito no mal, porque é uma causa e efeito. Então quem pratica causas erradas, causas pecadoras, vai ter um efeito pecador, né? E aí já viu, né, o transtorno que ele tem, né, com o problema de estar só no pecado, né? E nós estamos observando aí também essas guerras inúteis, né? Então são humanos que estão aí sendo árbitro das suas leis, né? Porque eles querem daquele jeito. Então se você fala alguma coisa com uma pessoa, a pessoa se ofende, aí começam essas guerras inúteis, né? Com médios, né, que fizeram uma opção de coisas erradas, e tem um grupo também, você vê aí, corrupção, né, corrupção da candidata à presidência e outros tipos de corrupção, né? Então, quem vai fazendo isso vai ter problema depois, com certeza, né? Então é nesse contexto que a gente tem que começar a ficar nos vigiando, porque Jesus nos colocou, né, essa opção, vigiar com as preces, né? Mas a maioria não quer saber disso, não quer saber nem pensar em porta estreita, só quer ficar dentro da porta larga, né? Eu vejo aí os absurdos aí de médios fazendo cobrança, né? Palestrante recebendo 20 mil para dar uma palestra, né? Então são contextos completamente diferentes que Jesus nos colocou, né? E as pessoas têm que entender também que nós estamos também no final de uma transição planetária, né, que está no final do ciclo de prova e expiação. E quem não executar o serviço direito não vai ficar mais no planeta Terra, não vai encarnar mais, né? Porque os pecados, né, o espírito para encarnar no planeta Terra não pode encarnar com os pecados de prova e expiação, né? Tem uma mudança, né? Então tem que realmente procurar, né, a porta estreita, né? Abdicar de uma opção de coisas, né? Ficar em prece, ficar se disciplinando, ficar cortando hábitos errados, procurando ter uma alimentação saudável. Tudo isso ajuda. Fazer atividades físicas de respiração para ativar o chakra básico, né? Então, todos esses conceitos que deveriam estarem fazendo, não estão fazendo, né? Agora, tem uma turma aí também trabalhando no bem,
se disciplinando também, né? Cortando hábitos errados, abdicando o seu tempo, né? Para o trabalho do bem. Tem um grupo também, né? Que está crescendo também. É bom a gente salientar nesse contexto também, um grupo que está crescendo nesse contexto, né? Ficando em preces, vigiando nas preces, estudando também, porque estudar é importante, né? Porque não adianta você só ter humildade na prática do bem e você não ter conhecimento, né? Então aí você tem que estudar, né? Então estudar, né? Procurar também não frequentar ambientes que sejam assim altamente pesados, né? Evitar essas programações violentas. Então esse contexto todo do conjunto da obra, né, faz com que as pessoas fiquem bem, né? Nesse contexto, principalmente nesse contexto de final de transição e final de ciclo, né? Que a gente tem que melhorar, né? Melhorar, procurar sempre ser o melhor, né? Melhor do que foi ontem e ser melhor amanhã do que hoje. Sempre se procurar nesse contexto, né? De melhoramento, senão complica para todos nós, né? E como eu estava falando, né? Está crescendo um grupo muito grande da humanidade também na prática do bem, né? Estudando, né? Porque a próxima humanidade será a humanidade do bem, não a humanidade do mal, que vai predominar. Então a gente tem que ficar nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.